os indefinite articles. Então, some, any e no. Vamos começar? Bom, pensa assim, o que são, né, os indefinite pronouns? Os pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa de um discurso, dando uma referência, um sentido vago, expressando uma quantidade indeterminada de algo. Então, é quando eu uso algum, alguns, alguém também falando dos derivados deles, que nós vamos ver em seguida. Bom, para isso, nós pegamos aqui uma música, Somebody to Love, do Queen, certo? Então, aqui tá. Can anybody find me somebody to love? Então, alguém pode me encontrar, alguém para amar. Então, anybody é derivado de any, de um artigo do pronome indefinido, e somebody derivado de some. Bom, então a música fala: Each morning I get up, I die a little. Então, a cada manhã que eu levanto, eu morro um pouco. Can barely stand on my feet. Mal posso ficar em pé. Take a look in the mirror and cry. Dou uma olhada no espelho e choro. Lord, what are you doing to me? Deus, o que está fazendo comigo? I have spent all my years in believing you. Eu passei todos os meus anos acreditando em você. But I just can't get no relief, Lord. Mas eu não consigo nenhum alívio, Senhor. Somebody, somebody. Então, alguém, alguém. Can anybody find me somebody to love? Alguém consegue encontrar para mim alguém para amar? Continuando. Aí eu peguei uma, uma música do Beatles, né? Na verdade, que é aquela letra Help, I need somebody, help, not just anybody. E aí, nesse trecho, tem alguns pronomes indefinidos, como somebody, que aparece aqui, certo? E anybody, que aparece mais embaixo. Então, eu preciso de alguém, mas não apenas alguém. Aqui você percebe a palavra not, que é usado com anybody por se tratar de uma frase negativa. Nós usamos any em frases negativas. Seguindo adiante. Bom, some, que significa algum, alguma, alguns, algumas, é usado com frases afirmativas, tá? Então, são usados com frases afirmativas e com perguntas. Com perguntas é no sentido de um oferecimento, de um pedido. Então, é quando eu ofereço algo ou eu peço algo. Exemplo: She has some money in the bank. Frase afirmativa. Então, ela tem algum dinheiro no banco. He gave me some money. Ele me deu um pouco de dinheiro ou ele me deu algum dinheiro. Frase afirmativa também. I have some questions. Então, eu tenho algumas perguntas, eu tenho algumas dúvidas. Frase afirmativa, então eu uso o pronome indefinido some. Would you like some water? Então, nesse caso, some está em uma pergunta porque se refere a uma oferta, eu estou oferecendo, né? Alguém quer água? Alguém aceitaria um pouco de água? Então, atenção aqui. Some é usado em frases afirmativas. Eu só vou usá-lo em frases negativas quando eu estiver oferecendo algo ou quando eu estiver pedindo algo. Então, oferta, pedido. Bom, aqui tem o N, que significa algum, algumas, né? Nenhum, nenhuma ou qualquer. Essas traduções vão depender da frase em que ele se encontra. Então, ele é usado com interrogativas, que está aqui, negativas e afirmativas. Então, presta atenção. Quando N é usado em frase afirmativa, ele tem apenas, única e exclusivamente, o sentido de qualquer. Ele não vai ter outro sentido, tá? Porque em frases afirmativas, na verdade, nós temos que usar some. A gente só vai usar N quando a gente quer dar ênfase nesse significado, tá? De qualquer. Exemplos. Does she have any money in the bank? Ela tem algum dinheiro no banco? Aí você vai usar
N na pergunta. He didn't give me any money. Ele não me deu nenhum dinheiro. Então, eu usei N porque o verbo está na negativa. Do you have any ideas? Frase interrogativa. Então, eu vou usar N. Você tem algumas ideias? Can you read any book you want? Você pode ler qualquer livro que você queira. Então, nesse caso, você tem aí todas as opções disponíveis para você. Você pode pegar qualquer um que quiser, certo? Continuando. Vamos lá. She has no money in the bank. Ela não tem nenhum dinheiro no banco. Tem que diminuir mesmo. Bom, então ela não tem nenhum dinheiro no banco. She has no money in the bank. Presta atenção aqui que a palavra no tem o significado de nenhum e nenhuma, certo? Portanto, como em inglês não se nega duas vezes, a frase não pode ter auxiliar na negativa, não pode ter a palavra not, certo? Então a frase não está na negativa. Só que quando eu classifico essa frase, se ela é afirmativa, negativa ou interrogativa, se ela tem a palavra no, ela vai ser negativa, sempre. Beleza? Então, olha só. She has no money in the bank. Ela não tem nenhum dinheiro no banco. Frase negativa. He gave me no money. Ele não me deu nenhum dinheiro. Então, também é uma frase negativa, mais uma vez. Só que o verbo não está na negativa. O que deixa essa frase negativa é justamente a palavra no. Se você desmembrar a palavra no, você vai ter not any. Então, por isso que quando eu uso N, o not está no auxiliar, ou está no verbo principal. Então, você percebe que tem a negativa aí. Quando não tem not, mas eu quero deixar a frase negativa, aí sim eu vou usar no. Deu para entender? Continuando. Então, muita atenção aqui. Vamos lá. A língua inglesa, então, não admite duas negativas na mesma oração. Portanto, se o verbo já estiver na negativa ou se existir alguma expressão com esse sentido negativo na oração, no não vai poder ser usada. Aí, nesse caso, eu tenho que usar any. Exemplo, they don't have any money. Eles não têm nenhum dinheiro. They don't have any money. Se eu quiser usar no, eu tenho que falar they have no money. Então, são frases sinônimas com o mesmo significado, duas frases negativas. O próximo exemplo. Without any hurry, she explained it all to me. Então, sem pressa nenhuma, ele me explicou tudo. Então, mais uma vez, é uma frase que está na negativa por conta da palavra without. Without também é uma palavra negativa. Depois a gente tem que ver, numa aula à parte, quais são essas palavras negativas, porque tem algumas que tem no, mas tem umas que não parecem, tá? Por exemplo, barely. Barely é uma palavra negativa, mas não tem nada nela que esteja escrito no, tá? Então a gente tem que ver depois isso daí numa sessão um pouco mais específica. Bom, agora, alguns pronomes indefinidos que são derivados e que, portanto, vão seguir a mesma regra de uso das suas originais, de some, any e no. Bom, então, quando eu quero me referir a alguém, eu vou usar somebody or someone. Quando eu quero me referir a alguma coisa, um algo, eu vou usar a palavra something. Presta atenção na pronúncia. Something, certo? Bom, quando eu quero falar sobre lugares, eu vou usar somewhere. Então, quer dizer aí algum lugar. Exemplos. There is someone or somebody knocking on the door. Então, tem alguém batendo na porta. I have something to give you. Então, eu tenho algo para lhe dar. I have to find somewhere to live. Eu tenho que encontrar algum lugar para morar. Estou sem casa. Would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? Yes, a burger from McDonald's. Yes, a sushi. E assim sucessivamente. Agora, os derivados de any. Então, anybody, anyone, que aí eu vou usar quando quiser me referir a alguma pessoa. Então, alguém, ninguém, qualquer pessoa, quando se tratar de uma frase afirmativa.
Eu vou usar anything quando eu estiver me referindo a alguma coisa, algum objeto. Quando eu quiser dizer nada ou quando eu quiser dizer qualquer coisa. Nesse caso aí, em frases afirmativas. Vou usar anywhere quando eu quero dizer algum lugar. Quando eu quiser dizer também nenhum lugar, nas frases negativas, tá? Ou quando eu quero dizer qualquer lugar na frase afirmativa. Então, presta atenção. Na primeira tradução ali do anyone e anybody, quando eu falo alguém, eu estou usando anyone e anybody em frases interrogativas, certo? Quando eu falo ninguém, é porque a frase é negativa. E quando eu falo qualquer um, a frase é afirmativa. Então, todas as traduções estão seguindo nessa sequência. Interrogativa, negativa, afirmativa. Tudo bem? Continuando. Exemplos. Is there anyone or anybody here? Tem alguém aqui? There isn't anyone or anybody here. Não tem ninguém aqui. Por que eu estou colocando essas duas opções? Você vai falar com as duas? Não, você vai escolher uma, tá? Então a frase tem que ficar assim: There isn't anyone here. Ou There isn't anybody here. Você vai escolher qual que você vai usar. Anyone or anybody can learn how to swim. Qualquer um pode aprender a nadar. Por que ele incorpora o significado de qualquer? Por conta da palavra anyone está em uma frase afirmativa. Próximo exemplo. Do you know anything about him? Você sabe alguma coisa a respeito dele? Do you know anything about him? Acabei de conhecê-lo, não sei quem é, etc. I don't know anything about him. Eu não sei nada sobre ele. Nada, nada, nada. I don't know anything. Então, frase negativa, anything, passa a ter o significado de nada. She can buy anything she wants. Agora, olha anything numa frase afirmativa. Quer dizer que ela não vai comprar nada? Não, quer dizer que ela pode comprar qualquer coisa, certo? Do you know anywhere we can go? Você conhece algum lugar onde a gente possa ir? I don't know anywhere we can go. Eu não conheço nenhum lugar que a gente possa ir. Ou então, the tower could be seen from anywhere. Dá uma olhada que nessa frase não tem negativa, mas tem a palavra anywhere. Anywhere não é para ser usado em frase negativa? Sim, mas também pode ser usado em afirmativa, quando a minha intenção na hora da fala for de querer dizer qualquer, qualquer. Então, presta atenção. N na afirmativa sempre vai incorporar o significado de qualquer. Qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer coisa. Tudo bem? Agora, no. Os derivados de no. Nobody significa ninguém. None, nenhum, nenhuma. Nothing, nada. Tem aquela música da Whitney Houston. I have nothing, nothing, nothing. Eu não tenho a voz dela, tá? Mas essa música fala assim que eu não tenho nada. If I don't have you, se eu não tiver você. Beleza? E nowhere, que significa em lugar nenhum, tá? Então, vamos lá. Como no já é uma palavra negativa, você não vai presenciar auxiliares negativos, verbo to be na negativa, nenhum outro negativo junto com a frase. Por quê? Porque em inglês não se nega duas vezes. Em inglês não se nega duas vezes. Então vamos lá. There was nobody here. Não tinha ninguém aqui. There was nobody here. Do you have any money? Any porque é pergunta. Então, do you have any money? I have none. Você tem algum dinheiro? Não tenho nenhum. Tem outras opções para eu responder? Tem. I have no money. Não tenho nenhum dinheiro. Ou então, no, I don't. Não, não tem. I've heard nothing about the accident. Eu não fiquei sabendo de nada sobre o acidente. They have nowhere to live. Eles não têm nenhum lugar para morar. They're homeless, certo? Vestiba practice. Let's do it.
Vamos lá. The sentence, there aren't any elephants here, in the affirmative form is. Então, tem essa frase aí, there aren't any elephants here. Não tem nenhum elefante aqui. Eu quero passar para afirmativa. Então, eu vou pegar primeiro o verbo aren't e colocar na afirmativa. Are. Então, there are. Eu posso colocar no? There are no elephants here. Apesar de gramaticalmente correto, não há mudança de significado. Então, ele não vai para a afirmativa dessa forma. Qual é o indefinite pronoun que eu uso com frases afirmativas? Some. Então, a frase correta fica There are some elephants here. Letra C. Próxima questão. Choose another way of saying. Então, escolha outro modo de dizer. Quando eu falo outro modo de dizer, é outro modo de dizer a mesma coisa. Então, ela tem que ter a mesma semântica, o mesmo significado, com a modificação que eu fiz, inclusive. Então, eu modifico, mas mantenho o significado. Então, olha só. There isn't anything really like that. Bom, frase negativa, eu usei anything. Então, se o verbo está na negativa, qual é uma outra palavra negativa que eu posso utilizar para manter o mesmo significado? Nothing. Só que quando eu coloco nothing, que significa nada, eu tenho que tirar o verbo que isn't, que está na negativa, e colocá-lo sem a negativa. Então fica there is nothing really like that. Letra A. Próxima. Assinale a alternativa correta. Would, pergunta, hein? Olha ali a interrogação. Would like to hear music tonight? Bom, é uma pergunta. Eu estou perguntando se alguém gostaria de ouvir música hoje à noite. Então, would anyone like to hear music tonight? Então, por ser uma pergunta, eu vou usar um any ou um derivado de any. Como eu quero saber sobre uma pessoa, se alguém quer, aí eu uso anyone. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho, que não tenha dúvida. E até a próxima, pessoal. Um beijo.